Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2016, começa mais um fechamento de mercado. Hoje, um dia que o mercado veio para uma queda bem forte, né? A gente está devolvendo toda a alta de segunda-feira, na terça-feira e na quarta. Está ficando até um barato, né? O mercado deu uma recuperada do que já teve até o começo da tarde. Várias ações nos gráficos intraday se recuperaram e conseguiram aí trazer o Ibovespa um pouquinho para cima num dia bem negativo, não só para o nosso mercado, mas também para o mercado internacional. Então, bolsas na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos cai também de forma bem forte e isso trouxe, portanto, essa queda aqui no Brasil. Quando a gente observa, e a gente falou isso hoje pela manhã, essa correção no gráfico, né, a gente percebe que o gráfico do Ibovespa, ele, apesar de estar corrigindo, não perdeu aquela condição de alta no gráfico de 60 minutos. Né? Então, o que a gente mostrou aqui de manhã? Que se essa correção viesse até o gráfico, até essa média móvel aqui, que é a média móvel de 72 no gráfico diário, ainda estava tudo certo, né? Justamente porque esse é o ponto mais importante aqui do mercado de suporte. Então foi, apesar de toda a queda nesses 2 dias, a gente continua fazendo topos e fundos ascendentes, perfeito? Bom, este fundo aqui perto dos 41 mil pontos é um fundo que a gente tem que ficar muito atento, porque se for perdido, aí sim pode trazer uma queda mais forte, mais intensa do índice Bovespa, perfeito? Então, muita atenção para esse gráfico de 60 minutos. A gente tem que ficar atento aqui também para o difusor, que ainda não cruzou para baixo, mas vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado durante essa subida, tá ok? Veja só, mercado Ibovespa para cima significa que a maioria dos papéis tem a mesma condição. Por enquanto, não tem problema de você pensar em compra no gráfico de 60 minutos. Mas, principalmente, se o Ibovespa perder este fundo que a gente tem aqui, tá? Que está perto aqui da região dos 41 mil pontos, aí a condição de mercado do Ibovespa vai ser de tendência de baixa no gráfico de 60 e também no gráfico diário. Então, é importante que a gente fique realmente muito atento para essa condição, perfeito? Vamos lá, pessoal. Deixa eu começar a falar com vocês aí em relação aos papéis que vocês estão pedindo. No final da tarde a gente não tem muito tempo, então ao invés de ficar falando mais aqui, vamos começar a dar uma olhada nos papéis. Eu vou começar respondendo o Edu Godoy, que está perguntando de RADL3. Bom, Edu, RADL3, ela corrigiu exatamente aonde tinha um ponto de resistência, que acabou virando suporte e voltou a sair. Eu não sei qual é o teu caso com ela, se você já está comprado ou deseja comprar. Se está comprado, está tudo certo. Por enquanto, isso aqui o que mostra é uma correção natural. Alguma coisa começa a mudar caso ela perca este fundo aqui embaixo, nos 42 e 46. E para pensar em compra, eu acho que só precisa de um candle aí com máxima maior do que o candle anterior. Aí você já pode pensar na compra com stop abaixo de R$44, perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais algum pedido. O Sardinha está falando que está comprado em Sula 11. Então vamos aqui dar uma observada aqui em Sula 11. Bom, Sula 11, ela continua, na minha opinião, muito mais interessante para venda, Sardinha, justamente porque ela tem no gráfico diário essa condição de onda 3 para baixo. Então eu vou descer para o gráfico de 60 só para tentar mostrar para você o que seria um bom posicionamento de stop, tá? 16,36. Acho que a partir desse ponto dá para entregar aí essa operação, quer dizer, assumir que, poxa, o mercado não foi para onde você queria e que a partir daqui vale a pena cair fora dela, tá ok? Então marca esse ponto aí abaixo de 16,36, a coisa fica um pouco mais complicada, tá? PK4, eu não entendi a pergunta. PK4 surpreender, na verdade, PK4, vamos tentar enxergar qual é a surpresa aqui em PK4, tá ok? Vamos primeiro traçar uma linha de tendência, já que não tem traçado aqui, eu sempre começo a olhar procurando aqui um ponto de linha de tendência para traçar. Ela fez uma coisa bem interessante que foi romper essa linha de tendência. Era uma linha de tendência muito íngreme, é natural até que se fosse rompida mesmo antes da gente pensar em compra no papel, tá? E agora a PK4 está passando por uma correção, ótimo, né? Porque se ao final dessa correção ela continuar deixando esse fundo mais alto que o fundo anterior, com essa condição de difusor cruzado para cima, a gente pode ter em PK4 uma chance de reversão.
Então, quem sabe aí, no rompimento desses R$ 44, a gente consiga comprar Percar 4, tá ok? Já é uma possibilidade, vamos ver aí como é que serão os próximos dias de Percar 4. Só precisamos ter paciência, tá ok? Eu acho que esse gráfico ainda não está pronto para compra, é um gráfico ainda em formação, então precisa ter um pouco de paciência antes de fazer essa operação. A Petri 4 abaixo de suporte de 4,88, e agora? Olha, deixa eu tentar procurar esse suporte que você está falando, no gráfico aí, de 60 minutos, eu realmente não encontro esse ponto de suporte. Para mim, o ponto de suporte mais importante de Petrobras é 4,10, que é esse fundo aqui, né? Esse realmente é o ponto que, se rompido, pode trazer Petrobras muito mais para baixo, tá? No gráfico de 60 minutos, Petrobras, acredito eu, que tem aí, está tentando voltar para testar esse topo, que não tem teste ainda. Por enquanto aqui nada modificou, quer dizer, eu só acho que Petrobras fica feia de novo no gráfico de 60, com ela perdendo esse ponto, que é o fundo que está ficando aqui depois dessa queda aí do início do pregão, tá? 464, então, parece ser o ponto de suporte, na minha opinião, mais importante, tá? André, pela manhã, teclei lá acima de 41, boizada no domínio. Beleza, ótimo. Então tá respondida a pergunta aí. O que você está falando exatamente do Ibov, né? Eu também acho que acima de 41 não dá para pensar em venda ainda, né? Só abaixo disso que fica mais complicado, tá? Vamos lá, comprado em EZTC3. A gente também estava, mas infelizmente ela voltou hoje, no começo do dia, e pegou meu ponto de stop, tá? E depois disso já voltou a subir. Perfeito. Se você não estopou, melhor. Parabéns, tá? Eu acho que você pode posicionar esse stop abaixo agora de 12,22, e se amanhã ela romper a máxima do dia anterior, aí começa a ficar até muito mais interessante para tentar permanecer na operação. E você está comprado também em Estácio, né? Estácio tem a mesma condição de boa parte do mercado, né? Subiu como correção nos últimos dias, nas últimas semanas até, e eu não gosto muito dessa compra de Estácio ainda pelo gráfico diário. No gráfico de 60 também é um gráfico complicado, também não enxerga uma alta com muita força, mas eu pensaria muito mais aí no ponto de stop, Marcola. Abaixo de 11,67 não vale mais a pena ficar na operação, tá? André, VEG caindo muito, pode dar uma compra? Não, eu prefiro ficar focado no ativo que está em tendência de baixa, e ela está em tendência de baixa tanto no gráfico diário quanto no gráfico de 60 minutos, tá? Eu prefiro ficar focado na tendência, tá? Então a tendência aqui é uma tendência de baixa, tá ok? A única coisa que é importante observar em VEG é que neste candle de hoje, ela chega numa projeção bem forte aí, que vem desde agosto, que quando a gente começou a medir, que é uma projeção de Fibonacci para baixo. Hoje ela atingiu o ponto de 100%. É muito comum nestes pontos a gente ter algum repique da operação, mas o repique ainda não é sinal para a gente entrar na compra, talvez seja até um sinal para a gente sair da venda, mas de forma alguma é para pensar em entrar na compra, tá ok? BTOW3, é o pedido do Herbert. Então, BTOW3 é, de certa forma, parecido com VEG, né? Ela não tem nova mínima hoje, mas está bem perto aí do fundo, tá ok? Eu não enxergo, neste momento, nenhuma possibilidade em BTOW. Com certeza não tem de compra, tá? Porque o gráfico diário e até mesmo o gráfico de 60 minutos dela não mostra nenhuma dessas possibilidades. Talvez aí fosse interessante para venda caso ela caia abaixo desse ponto, tá? Se você falar, André, eu gosto do gráfico de 60 minutos, eu quero tradear esse gráfico, aí eu acho que tudo bem. Acima de 11,63, a BTOW começa a mostrar sinais de que pode repicar um pouco de toda essa queda aqui, tá? Mas eu esperaria esse rompimento para pensar na operação, tá? O Paulo está pedindo para comentar Percar 4, a gente já comentou, Paulo, acredito que já tenha respondido as suas dúvidas. E depois Natu 3. Bom, Natura hoje voltou para o ponto de início da operação, é mais uma, parecido com a RADL, que se tiver amanhã um candle com máximo e mínimo maior, dá de novo para a gente pensar em compra, tá? Então é bom ficar atento.
porque ela tem tendência de alta e está passando só por um repique. André, já podemos pensar em compra de JBSS3? Vamos ver aqui, JBSS3. Ela tem aí uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido aqui, né, no tempo gráfico mais curto. Ela não tem ainda essa condição no gráfico diário, mas no gráfico de 60 tem sim, tá? Eu acho que acima dos 12,10 não teria nenhum problema em dispensar em compra. O único problema aqui vai ser encontrar, tá, um ponto de suporte aqui para colocar um stop, né? Já que esse que foi o gap de hoje ficou muito aqui embaixo, o risco fica realmente gigantesco num gráfico de 60 minutos para fazer essa operação. Então eu desejaria que JBSS passasse por uma correção aqui para ter um ponto de stop antes de romper esse topo. É a forma que eu enxergo aí de operação para ela, tá? Vamos lá, comprado em Vale 3, o que fazer? Vamos lá, Vale 3. A primeira preocupação precisa ser em achar um ponto de saída caso a operação dê errado, tá? A Vale 3 ela tem um pouco menos de liquidez que a Vale 5, mas de qualquer forma a gente consegue enxergar aqui nessa região de 11,30 um fundo importante. Então a primeira coisa é exatamente botar um stop abaixo disso, porque abaixo desse ponto, né, a Vale volta a ficar feia nos gráficos 60 e diário, tá? E a partir daí é torcer para que agora ela, como já voltou aqui na média, consiga ganhar força para voltar lá e testar esse topo, para quem sabe você sair da sua operação no alvo, tá? Comprado em GGBR4. Iraci é outra ação muito difícil, porque ela não tem mais tendência de alta nem no gráfico de 60, nem no gráfico diário. Mas sobrou um ponto de suporte aqui, que é essa região de 3,70, 3,65, tá? Eu acho que abaixo desses níveis tem que estopar a operação, tem que cair fora da operação, porque realmente, graficamente, ela fica muito feia abaixo desses pontos, tá? Bom, MRV para swing, MRVE3. Ontem a MRVE3 deixou um sinal aí que foi consumido ontem, né? Hoje. Ela deixou um sinal que é exatamente a estrela cadente, mas voltou e subiu com bastante força. Você está perguntando se vale a pena vender metade, tá? E tem muita gente que trabalha com a questão da realização parcial, que apesar de não fazer nenhum sentido financeiramente, ela serve para dar um conforto emocional. Então não vejo problema nenhum em fazer essa operação e de repente trazer aí o resto do stop para a mínima de hoje. Já está de bom tamanho, tá? André, estou vendido em CSNA3. É uma difícil de estar vendida porque está muito forte nesse momento, né? Eu acho que precisava, nesse caso, Guilherme, de pensar urgentemente num ponto de stop, né? No gráfico de 60 minutos pode ser até a máxima de hoje. Eu acho que para cima disso fica ruim de permanecer na operação, já que ela tem um gráfico diário que, se não tem ainda a tendência de baixa de alta mais linda, mas está acima das médias, está muito forte. E tem também aqui no gráfico de 60 minutos tendência de alta, tá ok? Então eu acho que você precisa pensar num ponto de stop, por exemplo, acima de 5,40, tá? Vamos lá, o Hulk está falando de BBSE3. Deixa eu ver aqui no gráfico diário BBSE3. Hoje veio para uma forte queda, né? Até está se recuperando um pouco aí no intraday, no final da tarde. Não vejo ainda, Dr. Spock, nenhum tipo de possibilidade aí na BBSE, tá? Eu não venderia esse ativo nesse ponto e também acho que não dá para pensar em compra, tá? Tá muito cedo, difusor não cruzou para cima. Então acho que tem que ter um pouco de paciência, esperar alguns candles para a gente pensar aí na próxima operação com ela, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. André, MRV para swing, estou comprado. Essa aqui eu já respondi. Pomo 4, comprado em 2,11. Então, Pomo 4 hoje, pelo menos da última vez que eu vi, ela estava interessante, porque acabou que não conseguiu aí se livrar das amarras, né? O que a gente fala de Pomo 4 é exatamente essa região aqui de 2,13. Parece que é a terceira vez que ela chega aqui nos últimos dias e não consegue ultrapassar. Então, se você está comprado, a primeira coisa é você precisa ver essa Pomo 4 acima desse ponto, que eu acho que é o momento em que ela vai poder deslanchar. E pensar no stop. Neste momento, o stop abaixo de R$2 já é um stop que faz sentido, tá ok? Então, stop abaixo de 2 já está tudo certo aí para essa operação de Pomo 4, perfeito? Vamos lá. Rapt 4 para compra. Rapt 4 para compra.
Gráfico diário. Olha, no gráfico diário ela ainda está em tendência de baixa, né? O que ela faz aqui é só uma correção. Eu acho que qualquer operação como essa que você está falando de compra precisa ser feita se você gosta de fazer as suas análises pelo gráfico de 60 minutos. Neste gráfico, sim, ela tem uma condição mais razoável, ou seja, a gente consegue enxergar um ponto de resistência aqui em 208, Carlos, que se for rompida, aí sim pode dar uma boa operação. Seria para um stop aí abaixo de R$ 1,98, perfeito? Vamos lá, de BBAS a gente já falou, CSNA para venda eu também já comentei, na verdade você falou que estava vendido. André, Vale 5 formando algo parecido com o bebê abandonado no diário, Vale 5. Não, mas o bebê abandonado ele acontece depois de uma forte tendência de alta. Esse é um sinal realmente de que iniciou uma correção, mas isso aí o bebê abandonado aparece no topo de uma tendência, uma formação de 3 candles e não de 4, né? Mas de qualquer forma, é um sinal aí de correção, talvez aí não de romper fundo e não seja um sinal tão contundente, mas ainda assim um sinal que precisa ser prestado atenção, né? Então, tanto é que quem estava comprado em Vale 5, a gente já falou aí de quais seriam os pontos de stop, perfeito? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aí vários ativos. Vamos ver aí como é que esse mercado vai fechar. Quanto mais ele se recuperar, mais força ele mostra para a gente, já que no resto do mundo o mercado corrigiu geral e aqui a gente conseguiu pelo menos recuperar parte da queda na parte da tarde. Deixo para todos um abraço e até amanhã às 9 da manhã na abertura de mercado. Tchau!